E aí, pessoal, como que vocês estão? A gente está numa série de vídeos aí sobre dinheiro e talvez alguns de vocês queiram a sequência desses vídeos e eu vim pedir desculpa, porque esse daqui é um vídeo para falar do Paulo e do meu pai e de mim. E não é um vídeo feito para educar vocês, é um vídeo que eu quero que conste no canal e é um vídeo mais para mim mesmo do que para vocês. Eu tive um sonho e eu raramente sonho. E eu tive um sonho que eu sei que eu vou esquecer, porque todo sonho a gente esquece, mas é um sonho que eu quero eternizar e foi um presente do Paulo. Esse sonho foi um presente do Paulo e eu vou sempre... E eu quero eternizar isso. Paulo Canto faleceu nesse fim de semana e é uma dor, assim, uma dor foda. Saiu no jornal que o Paulo ele mergulhou no mar para tentar salvar duas crianças e não conseguiu. Essa notícia foi replicada e aí a sobrinha dele esclareceu a situação num post dizendo que não foi, na verdade, bem assim. O mar do Japão é bem diferente do mar do Brasil. Você tem aquelas contenções de tsunami que, de certa forma, elas alteram, né, a maneira como o mar se comporta e como o mar te puxa quando você cai nele. E a verdade é que o Paulo foi com a família dele. Eles avistaram um grupo de 8 pessoas, de algumas crianças e algumas mulheres, que estavam brincando muito perto da água. Uma das pessoas da família do Paulo disse: nossa, é perigoso estar ali. E eles passaram um dia, fizeram um piquenique gostoso e no final do dia, quando eles já estavam indo embora, eles ouviram uns gritos e aí esses gritos vinham do mar onde aquelas pessoas estavam, crianças que ele não conhecia, mulheres que ele não conhecia, e aí que algumas crianças tinham caído no mar, 2 crianças tinham caído no mar e as mulheres se jogaram na água para tentar salvar e não estavam conseguindo. Então, na verdade, não eram 2 crianças, era um grupo de pessoas. E aí o grupo dele, o grupo do Paulo, foi em direção para tentar socorrer, enquanto algumas pessoas do grupo foram buscar ajuda. E não demorou muito tempo para que os bombeiros chegassem, para que os surfistas viessem em socorro. E o Paulo ele se jogou na água, o cunhado dele se jogou na água. E conseguiram salvar todos do grupo. Mas o Paulo se afogou nesse processo. É a segunda pessoa que eu perco para essa praia, em Iwata. E é uma coisa desoladora. Não tem palavra para isso, eu não tenho... Eu falei com a RD ontem e eu simplesmente não tinha o que dizer para ela, não sei. E aí, eu fiquei pensando que amigo de bosta que eu sou, né? Porque faz uma semana que o Paulo perdeu o pai dele. E eu vi fotos e eu vi mensagem de luto. E eu tive uma semana para procurá-lo, né? Para mandar uma palavra de conforto, para chamar ele para conversar. Mas eu chamo alguns de vocês para conversar. Eu ligo para alguns de vocês para ver como que vocês estão. Não. Sou um amigo de bosta. E aí eu não mandei nem uma mensagem por texto, absolutamente nada. E aí eu perdi a chance de conversar com você, assim como hoje eu tô perdendo a chance de falar com um monte de gente que amanhã pode não estar mais aí e amanhã eu posso não estar mais aí. Eu só quero eternizar nesse vídeo a importância que você teve para mim, Paulo. A gente trabalhava na Bristol de Iwata e na Iwata Bridgestone, desse japonês que chamava Ishibashi, sendo Ishi pedra e Hashi ponte. A gente trabalhava aqui num lugar cercado de arrozal e
E o que que a gente tem aqui? A gente tem um prédio que tinha peças de... que vai ser peças de impressora. Aqueles rolinhos para os toners, daquelas impressoras mais fodas, aquelas copiadoras. E aí não coube todo mundo aqui e aumentaram para cá. E aí nisso que aumentaram para cá, eu fui um dos primeiros que entrou nesse departamento. E aí eu fui crescendo junto com o departamento. E só que a gente dividia espaço com um outro setor que faz tela de televisão. Então, o meu departamento fazia esses rolinhos aqui, que são usados no toner, e vocês faziam... trabalhar na Bristol é escutar se você trabalha fazendo pneu, né? Mas aí vocês trabalhavam na parte de telas de televisão, e essas telas de televisão elas vão para múltiplas marcas, então Panasonic, Sony, Hitachi, praticamente todas as televisões japonesas elas usam a mesma tela feita pela Bristol. E o Paulo, ele era... A gente fazia trabalho de controle de linha e também resolvia os BOs do pessoal terceirizado, né, pelas empreiteiras onde a gente trabalhava. Então, o Paulo ele tinha basicamente a mesma função que eu no departamento que estava ao lado, mas a gente tinha áreas em comum ali. A gente se encontrava na sala de descanso e a gente ficou muito amigo nessas conversas aí, no que a gente chamava de QK Joe. Na época que eu trabalhei com o Paulo, eu tinha o que, uns 25 anos, dos 24 aos 27, acredito eu. Fiquei na Bristol dos meus 24 aos 27. E o Paulo era exatamente 10 anos mais velho do que eu, então 34 a 37. E me ensinou bastante coisa, e a gente conversava muito, e a gente dava muita risada. E era engraçado, porque com o Paulo eu podia ter algumas conversas que eu não podia ter com outras pessoas, porque só ele sabia dos perrengues que eu passava. Então eu compartilhava com eles a minha dor. Eu vivia dizendo pro Paulo, não, é uma merda que uma pessoa perca a hora e você tem que ser xingado por isso. Não, é uma merda que alguém tem que ir pro... né, faltar por algum motivo, e você tem que ver da empresa besteiras como se a culpa fosse sua. Mas não era só coisa ruim, também tinha as vantagens, e a gente trocava muita figurinha em relação a isso. A então namorada do Paulo, a Hideko, ela também foi promovida, não por ser namorada do Paulo, mas por ser competente no trabalho dela. Só que muita gente não... É engraçado porque na época, pelo menos, eu percebi uma coisa engraçada, que brasileiros não têm problema em serem submissos a japoneses, mas que não curtem muito a ideia de ir para um outro país e ter que responder para um brasileiro, né? Então sempre tinha um certo ranço, assim. E aí eu e o Paulo, a gente compartilhava também as frustrações de ter muita gente falando mal da gente, muita gente que não ia com a nossa cara. E na época, eu lembro que, acho que o pai da Hideko faleceu, e ela foi às pressas pro Brasil para enterrar o pai dela. E aí quando ela voltou, ela foi rebaixada de cargo. E eu fiquei extremamente indignado com isso. Eu entendo que tinha gente que não ia com a cara dela, que tinha motivos para não querer que ela voltasse. Motivos pessoais com os quais eu não tenho nada a ver. Mas eu achei um tremendo desrespeito você tirar uma semana de férias, e cara, foi isso, acho que foi uma semana. Você tirar uma semana de férias para enterrar o teu pai num momento horrível da sua vida, e você voltar e não ter mais a posição que você batalhou a vida inteira ou um bom tempo para conquistar. Eu falei, mas que diabos de relacionamento é esse, né? Que as empresas têm com as pessoas, que são tão descartáveis assim, mas o Japão é desse jeito.
E depois que isso aconteceu com a Rideco, eu lembro de ter tido algumas conversas com o Paulo em relação a isso. E a nossa posição. Porque se eu tiver que viajar por algum motivo, se eu tiver que tirar férias por algum motivo, se eu tiver que parar por algum motivo, eu não quero que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com a Rideco. E as nossas conversas e as nossas frustrações, elas, elas me deram o impulso que eu precisava, Paulo, porque eu percebi que eu não era louco, eu não era ingrato. Na época, nas conversas que eu tive com você, eu percebi que o problema não estava na maneira como eu via as coisas, que as coisas que eu via eram reais mesmo. Existia um problema estrutural. Na época, a Sony ainda era grande, mas por ter a oportunidade de trabalhar na Bristol, na posição que a gente estava, eu consegui identificar uns problemas estruturais no Japão que levariam a Sony a falir depois. A Sony faliu, fechou. A Sony, cara, a gente não está falando aqui do PlayStation, mas a gente está falando dos grandes cojos da Sony, que agora não faz mais câmera, não faz mais TV, não faz mais um monte de coisa que eles têm hoje, além do PlayStation. Perto de tudo que eles já foram. E não é porque perdeu para a concorrência o Japão, ele está assumindo para outros países mesmo. E na época, essas conversas que a gente teve me deram o combustível que eu precisava para seguir em frente, para pedir as contas da Bristol, para desbravar outros empregos que me deram uma visão ainda maior e que me fizeram tomar a decisão de voltar para o Brasil. E eu lembro que depois que eu voltei para o Brasil, depois de um tempo, a gente conversou. E aí você também tinha perdido a sua posição por um problema muito similar? A da Hideco. E eu lembro de ter te agradecido na época, de ter falado, cara, as nossas conversas me prepararam, porque talvez eu teria apostado mais anos da minha vida esperando colher alguma coisa, e talvez esses anos me privariam da vivência de coisas que foram super importantes para eu conseguir ter a vida que eu tenho hoje. Eu vou lembrar de você como um cara que arriscou a vida para salvar pessoas em situação de perigo. Eu vou lembrar de você como alguém que me acalmava nos momentos em que eu estava puto, e que desabafava as coisas que você passava. Eu vou lembrar de você como alguém que, mais velho, me dava dicas sobre a vida por já ter se lascado com as coisas que na época eu estava fazendo. Eu lembro que quando eu me separei da... Aliás, teve um outro evento. Quando eu estava me separando, a minha ex, ela, no momento passional de descontrole, ela fez escândalo. Ela trabalhava com a gente, eu coloquei ela para trabalhar com a gente lá na Bristol. Ela abriu a porta de emergência no quinto andar, e andares industriais de, sei lá, 4 metros, 5 metros. Ela abriu a porta de emergência de um prédio que daria alguma coisa em torno de 10 andares, mais ou menos, e ameaçou se jogar. Foi pro estacionamento, pegou o carro e ficou andando que nem maluco. E aí me chamaram para conversar, porque aí eu, vendo que eu não tinha condições de continuar ali, eu coloquei ela no carro e levei embora. E essa foi considerada a infração mais grave que eu cometi. Porque quando você, dentro do horário de trabalho, pela legislação japonesa, dentro do horário de trabalho, se você pega o seu carro e sai da área da empresa e sofre um acidente, a empresa é envolvida no processo, e isso é considerado um acidente de trabalho, e a empresa tem que se responsabilizar por parte do acontecimento. E quando eu peguei a minha ex para tentar acalmá-la, eu coloquei ela no carro e saí dali porque não tava tendo, né? No dia seguinte eu fui chamado, e aí o Takeuchi, que além de meu chefe era meu amigo, ele me olhou com uma dor muito grande no coração, e ele falou que, embora ele tivesse respeito e me conhecesse,
que a empresa ela é extremamente gelada no que se refere ao comportamento e aos problemas da vida pessoal de cada um, e que eu não seria penalizado pelos erros da minha ex, mas que ele teria que responder pelos meus. E foi uma fase muito marcante naquela época. Eu estava destruído emocionalmente, cara, completamente destruído. E aí o chefe do Takeuchi, ele falou, olha, seu trabalho é muito reconhecido aqui, mas o que você fez foi uma falta grave, e se isso acontecer de novo, você vai ser mandado embora, independente de quem você seja e do quanto gostem de você, porque isso daqui é uma empresa e as pessoas são geladas no que se refere a isso, e é isso aí. Nesse dia eu pensei na Hideko, eu pensei nas conversas que eu tinha tido com você, e foi naquele dia que eu decidi que eu sairia da Bristol, que eu não ficaria cultivando uma posição que não tinha valor algum. É como se eu tivesse passado pelo que eu passei com a minha ex por vontade minha, como se fosse coisa que tivesse sob meu controle. Eu queria também te dizer que nessa época em que eu estava completamente destruído emocionalmente, porque eu não tinha maturidade, eu não sabia o que era borderline na época. Não sabia, cara. E numa época em que eu não tinha maturidade nenhuma, não que hoje eu tenha alguma, né? Você foi alguém com quem eu podia contar. Alguém com quem eu podia falar sobre tudo que eu passava, exatamente sobre como as coisas eram. E eu escutei coisas de você que me deram muita força para fazer o que eu precisava fazer. Quando eu falei que eu ia sair da Bristol, eu sei que isso é uma coisa que você jamais faria. E mesmo sendo uma coisa que você jamais faria, você me deu apoio. Depois você me zoou pra caramba, porque eu peguei um trampo de tantocha, né? Mas no momento que eu mais precisava de apoio, eu recebi. E eu sou muito grato e eu vou lembrar disso com muito carinho. E se eu puder falar com seus filhos no futuro, quando eles quiserem, eu vou fazer questão que eles conheçam você de acordo com as minhas memórias. Porque eu sei o quanto isso pode ser importante para um adolescente ou para um jovem adulto ter contato com a parte que eles não conheceram dos pais. Mas você me deu um último presente ainda. Você me deu um último grande presente. Vamos procurar algumas coisas aqui. A gente tem Nagoya JR Station. E quando eu tava... Como é que eu explico isso? Eu gosto de brincar e dizer que o Japão ele é feito... são 3 grandes clareiras. Vamos dar um zoom out aqui, ó. O Japão é 1,5 vezes o estado de São Paulo, certo? Sim, é 1,5 vezes o estado de São Paulo. Só que 70% dele é montanha. Será que vocês sabiam disso, seguidores do canal? 70% do Japão é montanha. Simplesmente não dá para morar nesses lugares. Então, o Japão é basicamente 3 grandes clareiras aqui. 3 grandes planícies. A primeira é Tóquio. Todos vocês sabem que é a maior planície de todas, que se estende por toda essa extensão aqui de terra plana ou aplanada. A outra grande planície é Osaka, e aí você tem aqui também um grande território bastante desenvolvido, e no meio das duas você tem Nagoya. Então Nagoya é a terceira grande cidade japonesa. E isso daqui, e o resto é tudo arrozal, né? É tudo montanha. Arrozal não é porque não tem tanto terreno assim para plantar arroz. E é por isso que quando você pega um anime ou um mangá ou alguma coisa, você sempre tem a história de um menino que nasceu numa cidade pequenininha, que só tinha uma estação e uma escola, e o sonho dele era ir para Tóquio. E aí você vai ver que sim, o Japão, não importa onde você dê um zoom, geralmente você encontra uns restos de civilização. Resto não, vai.
uns pequenos centros que existem por algum motivo, e sempre tem aquela tradicional, né, estação, escola, prefeitura, e todo mundo sonhando em viver uma vida adulta aqui numa cidade grande. E é por isso que tem tanto drama, é por isso que tem tanto mangá, é por isso que tem tanta mídia com uma pessoa que chega em Tóquio do nada, e aí 40% do Japão se identifica com aquela história, porque é muito parecido com a história que ela tem da própria vida dela, né? Então, basicamente, porque saíram desses descampados aqui, onde por algum motivo você tem alguma vizinhança. Meu Deus, imagina. Sabiam disso ou não? E na segunda vez que eu fui morar no Japão, eu caí aqui em Tsu. Eu caí, tipo, perto do autódromo de Suzuka, relativamente, mas numa cidadezinha de... Embora seja a capital da cidade, embora seja a capital da cidade, não deixa de ser um lugar, não deixa de ser um lugar pequeno. E aí nessa época eu quis visitar o meu pai e a minha irmã, e numa época em que minha irmã não tinha surtado ainda. Ela já era toda esquisitinha. Depois que a gente olha para trás, a gente vê com clareza e fala, nossa, como que eu não consegui, né, identificar? Mas se eu não sabia o que era borderline, como que eu ia saber o que era esquizofrenia? Não sabia nada sobre isso, e mesmo que soubesse eu não saberia lidar. Mas eles estavam aqui em Okazaki. E aí o que acontece? Eu lembro que eu não falava japonês na época, não sabia me virar, perdidão, eu só ficava trabalhando na fábrica. E aí eu falei pro meu pai que eu estava indo visitar ele, e aí eu falei, vai me buscar em Nagoya. E por quê? Porque Nagoya é onde chegam todos os trens e é de onde saem todos os trens. Nagoya é onde chegam todos os trens e onde saem todos. E não tem uma só empresa ferroviária, tem um monte. Então quando você sai em Nagoya lá é uma desgraça, porque você tem um monte de diferentes cancelas, um monte de diferentes linhas, e você tem que saber encontrar exatamente aquela para onde você está indo. E aí eu falei pro meu pai, vai me buscar lá. E ele falou, não, você se vira e você consegue. E eu fiquei muito puto, cara, quando isso aconteceu. Quando ele falou, não, você se vira, você consegue. Eu falei, como pode, né? E eu guardei uma certa mágoa desse momento. Mas aí eu fui. Tomei no cu, cara. Pensa no cara que tomou no cu, porque eu acho que essas foram algumas das coisas que fizeram eu tomar o rumo que eu tomei na vida. Eu tenho prazer de ensinar idiomas para as pessoas, de tanto que eu tomei no cu tentando falar e não conseguindo, porque eram um monte de linhas diferentes, são 8 linhas no total lá. E olha que engraçado, eu conseguia perguntar pros caras, isso daqui é o metrô, que é uma das 8 linhas existentes, de várias empresas diferentes que tem lá. E aí eu perguntava para os caras como que eu fazia para chegar no lugar e eu não entendia a resposta, né? Então eu sabia perguntar como que eu faço para chegar, para ir para tal plataforma do trem de tal empresa. E os caras começavam a falar sem gesticular nada, e eu não entendia a resposta dos caras. E eu falava, mas que merda, né? E acho que é por isso que eu tenho tanto prazer hoje de ensinar idiomas, de ajudar pessoas a resolverem os problemas de comunicação que elas têm, porque foi bastante difícil para mim. Mas o que aconteceu? Eu aprendi a falar japonês, e eu aprendi a dominar toda essa malha, e eu falei, vai tomar no cu, agora eu vou conhecer essa porra inteira desse país. E eu viajei bastante pelo Japão. Eu conheço o Japão muito bem. E aí o que aconteceu? Você morreu? Ontem eu fiquei o dia inteiro pensando em você. Fiquei lembrando de todas as conversas que a gente teve, de tudo que a gente teve em comum e de todos os momentos que a gente compartilhou, de todas as risadas que a gente deu lá, das que eu consegui lembrar. E aí fazem 13 anos, mas parece que foi ontem. Parecia
é tangível, assim, é palpável as lembranças que eu tenho da gente no Shokudo ou no Kyukijo ou nos corredores e as conversas que a gente tinha de corredor, porque todo mundo trabalhava isolado dentro de um lugar onde a gente ia com aquele macacão de astronauta. Para quê? Para não contaminar as telas, para não respirar em cima das peças de impressora. Não é difícil para mim ver de máscara, porque a gente trabalhou de máscara durante muito tempo. E a gente ficava do lado de fora. E fora a gente fazia companhia, a gente trocava ideia. E a gente teve muita experiência em comum, muita coisa em comum. E de tanto pensar em você, e de tanto pensar no Japão, e de tanto lembrar do Japão, o que aconteceu? Eu sonhei. Cara, raramente eu sonho. Eu raramente sonho. Sonhar para mim é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas aí ontem eu sonhei. E com que caralhos eu sonhei? Eu sonhei com o corredor que desemboca nessa saída aqui. Cadê? Eu sonhei com o corredor. É uma descida de um corredor que passa por todas as plataformas. Então você tem 13 linhas, pelo menos 13 linhas paralelas de trem, e você tem um corredor na transversal que faz com que a 13ª linha lá da ponta e a primeira linha lá da outra ponta elas possam se encontrar nessa cancela. Essa cancela aqui ela foi muito emblemática para mim, porque foi onde eu saí cagando nas calças, de não saber para onde eu ia mais, e de ler tudo em japonês, porque na época, no começo dos anos 2000, nem isso daqui em inglês não tinha, e se tivesse também não ia ajudar em porra nenhuma, concorda? Eu ia ter que ler esses painéis, ia ter que descobrir para onde que eu ia, teria que perguntar e não saberia como. Então, sair aqui foi um marco na minha vida. E como ele se tornou um marco de superação, a cada viagem que eu fazia, quando eu chegava nesse ponto, eu lembrava da primeira vez que eu tinha estado lá. E é claro que eu fui ressignificando isso e eu comecei a passar por esse lugar me lembrando dele com muito orgulho. E olha que coisa, eu tive um sonho lúcido, e eu tive controle sobre ele. Isso não acontece, eu não sonho. É muito raro eu sonhar. E eu sonhei com esse corredor e eu ficava olhando para os detalhes, para a cancela, para as coisas. E eu olhei em volta e eu falei, cara, é muito real, é muito real. Mas eu sei que eu estou sonhando. E eu sei que eu estou sonhando isso porque ontem eu fiquei pensando no Paulo. Esse sonho não durou 4 segundos. Tudo que eu vou falar para você não durou nem 4 segundos. Eu sonhei que eu estava chegando na cancela, eu passei pela cancela, lembrei de você, entendi por que eu estava sonhando com isso, mas era tão real e tão tangível que eu falei, cara, seria muito legal se nesse sonho eu aproveitasse e conseguisse ver o meu pai. E ele se materializou, cara. Eu acordei chorando hoje. E aí ele se materializou e ele estava com aquela camisa que ele usava em ocasiões especiais e estava com um sorriso no rosto. E aí quando eu fui ver o porquê do sorriso no rosto, é porque a Lana estava pulando em volta dele. Então, como se não bastasse todas essas coisas boas que a gente passou e que você me deu, você ainda me deu uma oportunidade única, porque sonhar é uma coisa que não acontece na minha vida, e eu consegui, durante 2 segundos, ver o meu pai sorrindo com a minha filha. E foi um sonho meio bugado, assim, né? Porque eu já estava acordando, porque eu já tinha consciência de que eu estava sonhando. E aí era uma criança de 2 anos, enorme do jeito que ela está agora, com o rostinho desdentado de 6 meses de quando eu a conheci. E assim, dá pra contar nos dedos as vezes em que eu me lembro dos sonhos que eu tive. Mas dessa vez eu acordei chorando muito e eu decidi fazer esse vídeo porque eu quero que isso fique eternizado, porque eu sei que eu vou esquecer, mas de alguma forma isso tem que ficar vivo. Então me desculpe quem quer conteúdo que não tem nada a ver com isso que eu tô falando, mas esse canal é meu e no fundo ele é muito mais pra mim do que pra vocês. E eu peço de vocês um pouco de tolerância e que vocês permitam que essa história permaneça viva aqui, porque ela é muito marcante. Isso me faz pensar que meu pai ele teve o jeito dele de me educar, né? Porque falando de Kirundayo, falando se vira aí que você consegue, eu de fato aprendi a me virar e eu de fato consegui. E se alguma merda tivesse acontecido, muito provavelmente ele estaria lá para me ajudar a resolver.
E se não esteve é porque, na verdade, eu não precisei. Sonhos são reparadores, eles podem trazer um conforto no subconsciente que no consciente a gente não consegue se atribuir. Eu queria muito ter fé. Eu queria muito acreditar que você agora está do lado do teu pai. Eu queria muito acreditar que a gente ainda vai se ver. Mas a fé não é uma coisa que a gente decide ter e consegue. A fé é uma coisa que algumas pessoas têm sorte de ter e eu não tenho essa sorte. Se você estivesse vivo, muito provavelmente eu te chamaria de noob e a gente daria risada. Mas eu vou deixar bem claro para os seus filhos, eles vão lembrar, eles vão saber. Eles vão saber do seu gesto heróico, mas eles vão saber por mim outras coisas que eu vou fazer questão de contar para eles porque eu sei o quanto isso é importante. Se eu pudesse, eu te daria um abraço e é isso aí.